Meus lindos, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa parte aqui do folclore. Ontem eu só li, né? E hoje nós vamos ver mais um pouco sobre essa parte aqui, para ficar um pouquinho mais, para vocês terem mais noção sobre folclore. Eu sei que vocês já ouviram falar um pouquinho sobre folclore no primeiro ano, lá no jardim, né? No pré, no segundo ano, mas vamos dar mais uma lembradinha aqui, tá? Então, nós falamos que o folclore é um conjunto de conhecimento. Então, nesse conhecimento tem o costume. O que é costume? Para fazer parte do folclore, esse costume aqui precisa ser transmitido oralmente, quer dizer, falado de boca em boca, ser praticado por muitos e não só por uma pessoa, e ser uma coisa assim espontânea e livre, sem e é anônimo, não tem assinatura, não sabe quem criou, quem inventou. Por exemplo, o costume, as festas, quem que inventou as festas? Por exemplo, festa Tanabata, festa junina, quem inventou? Não tem, ele é anônimo, eu não tenho uma referência, né? As crenças, né? Quando fala de crença, de acreditar em alguma coisa, por exemplo, fala lá, tem crendice, passar debaixo de uma escada. Eu não passo debaixo de uma escada, porque pode dar azar. Ou se vê um gato preto, então isso é crendice. Tem também as parlendas, né? Dessas parlendas aqui, é aquelas que vocês já conheceram, aprenderam lá no infantil, depois no prézinho, quando você fala dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Então, você, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho, né? Ou então aquele fala, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar em inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Essas coisas, sim, nós chamamos de parlenda, né? Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento espanhol. Ou era uma bruxa à meia-noite, em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Então, esse tipo de parlenda que nós falamos aqui. Contos também é bastante importante a gente lembrar que contos são narrativas passadas de geração em geração e elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada, modificada à medida que vai passando, sendo repetida. Por exemplo, quando vocês já ouviram lá a história da onça e do bode, o macaco e a raposa, a festa no céu, né? Então, essas pontas agora tem algumas coisas registradas em livros, mas bem antigamente só se ouvia contar. Um ia contando e ia modificando e aumentando nessas partes aí dos contos, né? Então, é bastante interessante, faz parte do folclore, né? Também tem os mitos, né? Por exemplo, quando fala lá, comer manga com leite faz mal? Não, isso é um mito, né? Isso não faz mal. Então, coisas que vai criando, vai falando, vai se aprendendo, né? Foi criado esse mito aqui quando? Esse de manga com leite. Para evitar que o escravo usasse o leite. Ele tinha a fruta, por exemplo, se ele comesse a manga, para ele não ficar tomando o leite, né? Então, alguém criou isso e foi passando, que faz mal. Até quando eu era criança, minha avó acreditava que fazia mal, né? E a gente vai crescendo, estudando e vê que isso aí é o quê? Um mito. Como tem o mito da mula sem cabeça, da Iara, do Saci, caipora, todo aquilo lá, né? E uma diferença de mito e lendas, né? Que nós ouvimos bastante. Nos mitos, os personagens são tidos como mais heróis, deuses. E nas lendas são criaturas estranhas e monstruosas. E a lenda entre os índios, né, é respeitada
E há várias lendas indígenas, né? Que eles acreditavam que era verdade. A lenda da mandioca, do guaraná, né? Então, eles acreditavam que aquilo fizesse parte mesmo. Também faz parte, né? As adivinhas. As adivinhas é aquele que vocês falam, o que é o que é. Cai em pé, corre deitado. Então, na sala isso é gostoso de trabalhar, né? Cada um fala um. Vocês já conhecem também, né? Além disso aí tem artesanato, tem brinquedos, tem brincadeiras infantis, como ciranda cirandinha, corre lenço, esse tipo de brincadeira, né? E canções de ninar, tem maldições, a medicina popular, tudo isso faz parte, então, do folclore também, ok? Então, vamos ver essa atividade de hoje e depois a gente continua falando sobre essa daí também. Aqui vocês têm 18/8/2021, quarta-feira. Leia e complete a lenda da mula sem cabeça e dê um final surpreendente a ela. Então, aqui está começado uma lenda, não é igual aquela que nós falamos, quem é, como é, só está começado para vocês dar um final bem interessante para ela, tá? Então, vocês vão ler direitinho aqui, ó. Numa floresta distante havia uma mula sem cabeça que ninguém jamais tinha. Vocês vão completar. Numa noite, dois irmãos chamados, vocês vão criar o nome dos personagens, se perderam na floresta e não sabia como voltar para, lógico que é casa, né? De repente, palavrinha separada. De repente, a mula sem cabeça apareceu na frente deles Os dois irmãos ficaram tão apavorados que começaram a correr Estavam na floresta, eles vão correr por onde? Na floresta. Mas, aqui era para ter continuado, por causa da imagem, separou. Tropeçaram num galho de uma árvore e caíram no chão. Foi aí que... Agora é vocês que vão continuar. O que aconteceu com a mula sem cabeça? Né? Ela chegou, assustou eles ficaram com mais medo. O que ela deve ter feito? Né? E eles com aquele medo, o que aconteceu? Então, vocês vão dar o final para essa história aqui. Ou caso, né, de repente, ela é boazinha, será? Cada um vai ter a sua criatividade. Aí, do lado da folha de vocês, tem uma atividade. Enumere os provérbios. O que é provérbio? Nós vamos falar desses provérbios amanhã. Mas vocês já sabem, já estudaram em outra série, já sabem aí, ó. Vai enumerar os provérbios, vai colocar qualquer 1, 2, 3 e 4. Aqui do lado tem lá, ó, complete a parlenda. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o culpado não sou eu. Encontrei na casa do... Encontrei o quê? Na casa do... Então, é aquele fantasminha ali, né? Outra ali embaixo. Era uma meia-noite e em um mal assombrado. Eu falei isso agora há pouco, né? Com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Fácil, né, gente? Depois vocês vão fazer isso daqui, vão ler, achar as cruzadinhas, achar o nome, fazer direitinho. Combinado? Boa sorte!